Olá pessoal, resolvi fazer aqui uma live ao vivo mesmo para tratar da questão que envolve o prefácio da Septuaginta, porque realmente, além de ser um dos mais importantes textos existentes que compõem o evangelho grego que deu origem e é parte do cristianismo de Paulo inclusive, é importante a gente citar várias literaturas, porque dada a complexidade do tema, então nós temos que citar algumas fontes para que vocês entendam um contexto maior. Isso para quem porventura quiser e desejar aprofundar no tema, não ficar na superficialidade. Tem gente que fala sobre o Septuaginta e nem sabe o que significa. Então assim, esse tipo de pessoa nem é indicado para assistir essa live. Tem que ser alguém que tenha no mínimo um conhecimento do assunto, um interesse pelo assunto maior. Bom dia, boa tarde, melhor dizendo, para todos que estão chegando aí. Bem-vindos todos, sem exceção. Então nós vamos começar falando sobre o que é a questão da Septuaginta e o que isso faz parte de uma tradição denominada por historiadores como tradição judaico-grega na Antiguidade, no Império Bizantino, que é lá onde tudo começou. Tem alguns pastores que eu conheço, um deles que eu conheço, inclusive é médico, ele fala sobre uma página em branco do período intertestamentário, e é exatamente disso que nós estamos falando aqui, desse espaço onde o grego, a Septuaginta, fez parte de todo um contexto histórico-cultural. Então, cito aqui para vocês, recomendo a leitura para vocês deste livro, A Tradição Judaico-Grega na Antiguidade, né? E lembrando que essa tradição judaico-grega ela é uma vertente distinta do judaísmo, porque usa o uso da língua grega e o interesse no helenismo. Então precisa ficar bem claro para você que tem uma Bíblia na sua mão hoje, entender com todas as letras, com toda a clareza, que o que você tem hoje é o evangelho grego. Eu falo sobre isso detalhadamente no meu livro. Exatamente ser evangelho grego, porque composto, escrito, e a partir da Septuaginta, nós vamos detalhar isso aqui, a partir de pessoas que estavam vivendo muito longe das origens do judaísmo, distantes no tempo e no espaço, cultura grega, baseados todos num texto grego, que nós vamos ver aqui a Septuaginta, e o que isso significa, bem diferente daquilo que é, inclusive, o judaísmo primitivo. Bom, então sim, para falar sobre as origens da Septuaginta, nós temos que começar lá. Bom, a princípio, tem três ideias diferentes de como que ela surgiu e por aí vai. Mas a mais conhecida é essa que é citada neste livro, que se refere à carta de Aristeias. Lembrando que também Flávio Joséfo cita no seu livro de Antiguidades Judaicas que essa Septuaginta, essa hoje, que existe, que veio até nós, que está traduzida, cujo prefácio está em alemão, inglês e outros idiomas, que nós vamos tratar também aqui, essa Septuaginta, ela é grega. Tradução. Repito 3 vezes para não ficar dúvida nenhuma da diferença de uma tradução, que é a Septuaginta, para um texto original hebraico. Então essa é a Septuaginta. Septuaginta, né? Nós temos inclusive até a autoria que envolve aqui, ela foi confeccionada pelo doutor Alfred Raufes. Espero que vocês consigam ler aí. Então essa Septuaginta, hoje nós temos ela com todos os livros que compõem a Tanar. A Tanar é o texto hebraico, que é exatamente o texto que nós temos aqui, certo? E essa Tanar, que é o texto hebraico, ela é composta de Tanar, de estudo, Torá, Nevim, Ketuvim, a lei, os profetas, os escritos, tá?
Só que quando a Septuaginta foi feita, e envolve uma tradução, explicar o nome de Septuaginta, por que Septuaginta? Ela se refere aos 70, que na verdade eram 72, que eram judeus da diáspora, que 6 de cada uma das tribos de Israel fizeram a tradução, a pedido ou ordem, né? Podemos questionar isso, do rei Ptolomeu. Isso aí, naquela ocasião, foi em função da existência da Biblioteca de Alexandria. A história é longa, mas vamos nos ater ao principal. A Septuaginta, ela não traduziu na sua primeira tradução todos os livros da Tanar, apenas 5. Isso é fácil de verificar se você abrir o livro da História da Antiguidade Judaica, de Flávio Josefo, você vai encontrar lá com todas as letras de clareza que eram os textos da lei. Portanto, 5 textos, e não toda a Tanar. Toda essa Tanar e a tradução dos outros textos, que não foram traduzidos por 72 sábios judeus, mas sim por outros, inclusive pais da igreja participaram também, no tempo de Orígenes, Eusébio, Jerônimo, que depois mais para frente fez uma outra tradução chamada Vulgata Latina. Todo esse texto, que não os 5, chamado Pentateuco, não estavam na Septuaginta, vamos chamar entre aspas, da primeira tradução. Foi adicionada posteriormente no decorrer de séculos, não foi do dia para a noite. Então, assim, aquela ideia errada que as pessoas têm de que a Septuaginta fez toda a tradução da Bíblia hebraica é falsa. Isso nós vamos verificar lendo o prefácio da própria Septuaginta, certo? Então, quando a gente entende esse aspecto, fica mais fácil também de compreender quão longe as pessoas que hoje estão aí falando coisas que sequer leram em grego, sequer leram em hebraico, inclusive religiosos, líderes religiosos que não estudaram essas questões, eles estão basicamente repetindo coisas que alguém falou para eles, talvez na própria igreja que fizeram sua própria faculdade, enfim, não importa, mas não são fatos históricos completos. E aí tem uma coisa interessante, né? O que difere a mentira do engano é exatamente isso, né? No engano você não conta a história completa, você conta só um trecho. E na mentira você fala totalmente diferente do que é a verdade. Então, assim, do ponto de vista histórico, do ponto de vista dos prefácios das Bíblias, e aqui eu gastei um pouco mais de tempo para falar sobre a Septuaginta, e vocês vão entender por quê, porque ela é importantíssima, além dos fatos que eu já disse agora, no que se refere à sua produção. É importante entender que naquele período, nós estamos falando de antes de Cristo, em torno de 235, 300 e poucos anos, né, quando foi a primeira tradução, lá na época ainda do reinado de Ptolomeu. E aí nós estamos falando depois, no decorrer desses anos, para a época do Messias, de Cristo, como você preferir chamar, e a partir dali no decorrer dos tempos. Ou seja, no século I, a Septuaginta não tinha todos os livros, só tinha a Torá, vamos dizer assim, e traduzida. E aí quando a gente começa a estudar como é que foi feita a tradução, essa tradução é importante entender que tem algumas obras fundamentais para que você não fique repetindo o que está na Septuaginta, porque lá tem até Bel e Dragão, para quem não sabe, né? Bel e o Dragão. Isso nunca esteve no texto hebraico. Então é importante entender que houve uma dicotomia, houve uma divisão, inclusive que do ponto de vista judaico primitivo, do judaísmo primitivo, eles chamaram isso de adulteração horrorosa. E do ponto de vista cristão, eles consideraram que os próprios judeus estavam negando o que eles tinham feito, o que não é verdadeiro, porque a Torá não mudou. E os manuscritos do Mar Morto confirmam a sua realidade até hoje. Aliás, confirmam com um grau de certeza fantástico, 97%. E os 3 que faltam não foi porque não conferiu, mas é porque não há manuscrito encontrado na totalidade do texto. Pressupõe-se, obviamente, porque se não tem nada para provar, 97% está 100% igual, que o restante também deve estar. Então, assim, essa é a questão que envolve a Torá judaica e a Septuaginta grega. A partir da Septuaginta, construiu-se o que se chama Evangelho grego,
do qual Paulo ensinou em grego também, e ensinou aos gregos, porque era essa a língua universal como hoje é o inglês no mundo atual, certo? Então, dentro desse entendimento claro, histórico, fundamentado no próprio prefácio da Septuaginta, vocês vão ter uma tranquilidade para compreender que é bem diferente do que se fala hoje. Bem diferente. Só a leitura do prefácio da Septuaginta já esclarece isso tudo que eu estou falando aqui. Mas, o que é mais importante ainda? Entenda, não existia à época termos adequados. Então nós ficamos numa questão. A questão era muito simples, porque o que está escrito em hebraico não bate com o que está escrito em grego, porque é uma tradução. A tradução, entenda que no século I não tinha nenhum dicionário, nem antes do século I, um dicionário onde dissesse em grego, em hebraico significa isso, em grego aquilo, em francês aquilo, em português isso, nem existia o português nem o francês. Mas o ponto é que não tinha listas de palavras que seriam correspondentes exatas ao texto original. Esse é o problema da tradução, aliás, é um dos, eu falo no meu livro, de N problemas de tradução, né? Que envolve inclusive a parte do sintagma, do sentido, do significado de cada termo, de cada frase, do contexto. Isso tudo não pode ser ignorado, sob pena de você estar falando algo que nunca existiu no original. Esse aspecto, tratando sobre isso, existe uma publicação que eu recomendo a leitura para padre, pastor, rabino, para todos que são estudiosos do tema, que é esta aqui, de Emanuel Tove, chamada, esse título, né, que abrange a extensão de estudos do Antigo Testamento, incluindo Septuaginta, pesquisas relevantes de Ugarítico, para entender o estudo do Antigo Testamento, estudo hebraico, estudo sobre a história antiga, sociedade israelita, história inclusive, dentre outros temas de outras obras também. Então aqui, esse volume, ele contém 38 estudos dedicados à Septuaginta, escrito por um expert reconhecido em nível internacional sobre essa referida versão bíblica clássica e a sua relação com a Bíblia hebraica. Não é? Então, esse trabalho dele são mais de Emanuel Tove, é doutor em estudos bíblicos pela Universidade Hebraica de Jerusalém, de 1973, e ele tem publicado de maneira extensiva estudos sobre a crítica textual da Septuaginta e da Bíblia hebraica também, dos dois, né? Então, ele especializou-se em vários aspectos. E aqui, em 1990, ocupou a cadeira do Departamento de Estudos Bíblicos da mesma universidade citada. Vamos tentar mostrar uma foto dele aqui, né? Não sei se ficou boa a imagem. E aqui uma descrição rápida dele sobre esse livro. Esse livro, ele trata exatamente do que a gente vive dizendo aqui, os problemas das traduções, né? E aí a gente tem algumas coisas interessantes. A começar, vou pegar aqui só por curiosidade uma passagem onde a gente se questiona atualmente, você deveria questionar antes de ficar repetindo as coisas, se houve o quê? Se trata de uma escrita grega ou adulteração do grego. Exemplos existem muitos. Primeiro, no texto hebraico você encontra que o Eterno fez o homem e a mulher frente ao homem como companheira. Igualdade de condições, direitos e etc. Já no texto grego não. Ela se transforma na tradução numa ajudadora idônea. Só pode fazer sentido para grego, porque para quem estuda hebraico não faz o menor sentido. Além de não fazer o menor sentido, gera o que a gente chama de misoginia bíblica. Mas não para por aí. Vamos pegar uma passagem aqui, por exemplo, que fala sobre... aqui, Gênesis 5:2, e um pouco antes a gente encontra algumas coisas fundamentais, né? Isso é interessante para quem tem um discurso de ódio na ponta da língua aí, começar a se envergonhar e estudar melhor o assunto. Então, o que acontece? Olha lá, macho e fêmea, ele o criou, e não os criou, como vem na tradução
para o grego. Então a gente precisa entender que isso faz toda a diferença. Faz uma diferença incrível, ao ponto inclusive de alguns cabalistas e escritores e autores considerar a possibilidade de um ser chamado Adão Kadmon. Mas isso aí eu falo no meu primeiro livro e falo um pouquinho também no segundo livro. E os historiadores têm essa informação e qualquer um que estude em profundidade já ouviu falar sobre isso. Então faz uma diferença incrível. O plural, quando está escrito macho e fêmea, ele o criou. E macho e fêmea, ele os criou. Um S plural faz uma diferença significativa na semântica, na frase toda. E tem outros aspectos aqui que a gente poderia citar, por exemplo, né? Tem uma passagem em hebraico que se referia à lebre, e era um nome que em hebraico muito próximo do nome da rainha, que na verdade era a mãe do rei Ptolomeu, e ele falou, não, nós não vamos traduzir para o grego assim não, porque senão vai achar que eles estão caçoando de mim ou da minha família. Então assim, gente, vocês precisam estudar mesmo sobre essa questão da tradução. É muito sério esse assunto. E aí nós temos aqui várias outras coisas. Só que o que aconteceu no decorrer do tempo é que a tradição, embora a tradição cristã, embora considere, essas palavras não são minhas, tá? São de Emanuel Tove, nesse livro aqui, ele diz com todas as letras o seguinte: a tradição cristã também considera diferenças similares entre a Bíblia judaica e grega, por serem alterações, né? Do ponto de vista deles cristãos, mas do ponto de vista hebraico chama-se adulterações. Então, na direção oposta, surgiram e ocorreram que alguns pais da igreja afirmam que a Septuaginta reflete a verdadeira forma das palavras de Deus e vão além. Eles dizem que foram judeus que falsificaram as escrituras hebraicas, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa prestar atenção nessa situação para não ser um crente que não tenha nenhum tipo de informação sobre o assunto, que aí anda a voz de qualquer vento que sopra na orelha dele. Então, o segredo é usar uma lupa, e essa lupa nos leva para o hebraico. Existe também, obviamente, um texto desse mesmo autor que fala sobre uma crítica textual do texto hebraico, que está aqui, né, o mesmo autor, certo? E deixando claro que nós temos alguns comentários aqui interessantes, e vamos pegar um aqui da Universidade de Nebraska, de Sidney White Crawford. Um item obrigatório para qualquer estudioso sério da Bíblia. Uma fonte indispensável de informação relacionada com a crítica textual. Enfim, esse aqui já envolve o texto hebraico também, tá? Lembrando que o texto hebraico, ao contrário do texto grego, ele foi confrontado com os manuscritos do Mar Morto e encontradas evidências de 97% dentro do contexto do texto massorético, tá bom? Então, assim, é importante você ter essa visão. E agora sobre a Septuaginta, tem algumas coisas anotadas aqui, né? A Septuaginta é uma tradução antiga, judaica, do Antigo Testamento. O Pentateuco, ou seja, somente os 5 livros, que era a parte mais antiga e fundamental do cânon do Antigo Testamento, ele foi traduzido primeiro de qualquer coisa, de acordo com a carta de Aristéias que nós comentamos aqui há pouco, e vai dar uma pesquisa aí no Google, aí você também vai ver que tem muita coisa interessante. E também que isso aconteceu, né, durante o período do reino de Filadélfia, que durou de 285 a 247 BC, antes de Cristo, before Cristo. E a história, ela fala sobre uma tradução que foi feita na Alexandria por 70, né, ou mais exatamente 72 estudantes judeus que receberam, e passou por isso mesmo, recebeu o nome de Septuaginta. Eu estou fazendo a leitura para vocês a partir do texto em inglês, tá? E essa tradução do Pentateuco, ela foi seguida por aquilo que se chama de outros livros, ou seja, muito tempo depois. Não foi de imediato, não foi assim,
de uma vez só, feita toda a tradução, nada disso. Nada disso aconteceu. É história, gente, não é opinião pessoal. E vocês sigam essas fontes de livros que eu citei. Recomendo, sim, com toda a necessidade que exige de lideranças religiosas que falam sobre o tema, de várias várias lideranças religiosas que sequer sabem do que eu estou falando. Então tá aí as fontes, estão aí a leitura, toda ela disponível para vocês. Façam um bom uso e espero que mais uma vez eu tenha contribuído para que vocês tenham acesso a informações originais, verdadeiras, legítimas e que sejam de utilidade para todos, sem exceção. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento e informação sobre isso, aí sim os discursos de ódio tendem a acabar. Porque a desconstrução desses discursos é a proposta que eu fiz no meu livro e tem lá eu estou desconstruindo alguns dos mais atuais discursos de ódio, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos estudar, dá Google aí e qualquer coisa pode mandar um DM aí para mim. Esse vídeo que eu tô fazendo com vocês aqui ao vivo pelo Instagram, vou colocar no YouTube, no TikTok e de tal maneira que vocês tenham acesso a todas essas informações, tá bom? Excelente final de semana, Shavua Tov, a você e a todos seus queridos e amados. Beijo grande. Tchau.